Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? Aqui quem fala é o professor Carlinhos, espero que vocês estejam todos bem. Gente, olha só, hoje nós vamos corrigir as nossas atividades, tá? Geralmente a cada 2 atividades eu sempre tiro uma aula para corrigir, né? Pra gente comentar todas as questões que eu passei para vocês. E hoje nós vamos corrigir a atividade 1 e a atividade 2, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ativar logo aqui meus pincéis marotos. Agora sim, vamos lá. Pronto, vamos lá. Primeira questão, né? Qual a diferença entre a escala Richter e a escala Mercalli? Elas são usadas para avaliar qual catástrofe natural. Gente, a escala Richter, ela mede a magnitude, a intensidade de um terremoto, né? A quantidade de energia que foi liberada naquele tremor. Já a escala Mercalli está relacionada com os danos. Então, a escala Mercalli ela vai avaliar o poder de destruição do terremoto. Então, um terremoto pode ser de escala 7, um terremoto de alta magnitude. Mas se ele acontece num local pouco povoado, que vai causar pouco estrago, ele vai ter um valor baixo na escala Mercalli, porque a escala Mercalli está relacionada com o poder de destruição, tá bom? E eles são avaliados para avaliar qual catástrofe natural? Os terremotos. Na escala Richter e a escala Mercalli serve para a gente avaliar os terremotos, tá bom? Show? Então vamos lá. 2. Deixa eu colocar logo aqui. Ok, a primeira. Bora para a segunda. Explique o que é eutrofização e cite 2 consequências desse fenômeno. A gente viu que a eutrofização é um processo que acontece nos lagos, né, nos rios, que está relacionado com o acúmulo de matéria orgânica. Né? Quando você joga muito esgoto, por exemplo, nos rios ou nos lagos, aquilo ali vai ter um aumento de matéria orgânica e vai fazer com que as algas se proliferem, né? Esse aumento excessivo das algas vai fazer com que os rios e os lagos, né, eles fiquem contaminados, né? Que essas algas vão produzir substâncias, eu até mostrei a foto para vocês que fica todo verde, né? E isso é muito ruim, por quê? Porque prejudica os seres que vivem lá, sem contar que essas algas, como elas estão crescendo demais, elas vão começar a consumir o oxigênio, e aí os peixes vão morrer pela falta de oxigênio. Então você prejudica os peixes e ainda prejudica a população que se alimenta daqueles peixes, por exemplo, tá bom? E isso é muito ruim. Então a segunda, ok. Lembra que a eutrofização é um tipo de poluição das águas, tá bom? 3. Quais as partes de um vulcão? Qual a diferença entre magma e lava? A gente viu que o vulcão tem algumas partes principais. Nós temos a chaminé, né, que é por onde vai passar ali o magma. Nós temos a câmara magmática, que é a parte mais funda, né? E nós temos a cratera, que é por onde vai sair os piroclastos, que são aquelas rochas, tá certo? Além disso, a diferença principal entre o magma e a lava é porque lava é o nome que a gente dá quando o magma sai, quando o magma é expelido do vulcão. Quando ele ainda está dentro do vulcão, a gente chama de magma. Quando ele sai, né, a gente chama de lava, tá certo? Então, sobre os vulcões, ok também. Então, vamos lá. 4. Cite 2 consequências das queimadas e do desmatamento. Gente, o desmatamento a gente sabe que é a remoção da cobertura vegetal de uma determinada área. E o desmatamento, assim como as queimadas, né, eles podem prejudicar o solo, porque eles vão empobrecer o solo, né? Como não tem vegetação, aquele solo ele vai ficar mais propício a sofrer o processo de erosão. Quando você queima, você acaba matando micro-organismos que são importantes para o solo. E tanto no desmatamento como nas queimadas, você tem a morte a destruição da fauna e da flora de uma região, né? Porque quando você desmata, você corta ali as árvores e os animais que moravam naquelas árvores, eles podem morrer. Assim como quando você faz uma queimada, você também pode matar os animais e as plantas. Sem contar que, além de tudo isso, né, nas queimadas você ainda também tem a poluição atmosférica, devido à queima. A liberação de gases tóxicos, de gases poluentes para a atmosfera, tá bom? Então, ambas as técnicas, tanto as queimadas como o desmatamento, são práticas que geram problemas ambientais muito sérios, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Então, pronto, show de bola. Então, 4ª questão, ok, vai conferindo aí se você acertou, hein? Deixa eu baixar aqui. E agora, por último, vamos lá, questão de número 5. Questão de número 5. Cite 3 causas da poluição do solo. Gente, poluição do solo por agrotóxicos, tá? Por lixo e por metais pesados. Então, agrotóxicos, lixo e metais pesados são as principais causas de poluição do solo, tá certo? Acertaram? Tudo bem aí? Conferir se você acertou, hein? E a 6ª eu pedi para vocês pesquisar sobre 2 metais pesados e comentar sobre as aplicações deles. Eu vou citar só 2, tá? Pode ter sido que você tenha pesquisado outros, mas, por exemplo, nós temos o cádmio, que é utilizado, por exemplo, em bijuterias. Nós temos o mercúrio, que é utilizado, por exemplo, pelos garimpeiros, né? Para poder fazer a purificação, para eles conseguirem obter o ouro.
eles misturam com amálgama de mercúrio. Então ambos esses metais, tanto o mercúrio como o cádio, são metais pesados e são metais tóxicos, tá? Tem o chumbo também, que pode causar saturnismo, que é um problema no sistema nervoso. Então você poderia citar qualquer um desses, tá bom? Se você citou algum diferente, deixa aí nos comentários ou coloca lá no Classroom para me saber se você citou outro diferente desse que eu falei, tá bom? Então, gente, ó, atividade 1 de ciência, ok, tá? Essa aqui foi a nossa atividade 1, que era sobre catástrofes naturais e impactos ambientais. Então agora eu vou fechar aqui e nós vamos agora fazer a atividade de número 2. A atividade 2 foi sobre o nosso capítulo de poluição do ar, tá certo? Então vamos lá. Eu coloquei 3 questões lá no Google Classroom e depois eu passei mais 4 questões do livro. Então eu vou primeiro resolver as do Google Classroom e depois eu resolvo as da página do livro, tá bom? Eu passei para cá para você acompanhar comigo. Então vamos lá. A primeira questão que eu coloquei lá no Classroom foi... Deixa eu ativar meus pincéis. Pronto. Vamos lá. Primeira questão. Cite e comente pelo menos 3 ações que poderiam ser feitas para reduzir o efeito estufa e o aquecimento global. Primeiro, reflorestamento, né? Quando você desmata, você destrói ali a vegetação, isso prejudica também, intensifica o efeito estufa, porque as plantas elas são conhecidas como sequestradoras de carbono, né? As plantas elas conseguem absorver o gás carbônico, então se você desmata, a quantidade de gás carbônico pode aumentar, e isso intensifica o efeito estufa. Então, reflorestamento, tá? Investir em ações governamentais, no caso, por exemplo, os protocolos, os acordos entre os países, né, os países fazerem mais acordos, como o protocolo de Kyoto, né, e outros acordos internacionais para tentar evitar isso aí, né, e também colocar, por exemplo, colocar filtros nas chaminés, que isso faria com que muitos gases fossem retidos, né? O uso de filtros nas chaminés também serve para diminuir o efeito estufa, né? Porque ia diminuir a quantidade de gás carbônicos, tá certo? Então, primeira questão, ok. Segunda, sobre o monóxido de carbono, responda. Quais as principais fontes de emissão de monóxido de carbono? A queima incompleta, né? A queima incompleta, a combustão incompleta, né? Principalmente dos combustíveis no escapamento dos carros, é uma das principais fontes de monóxido de carbono, tá certo? Não é a única, mas ela é uma das principais. A queima incompleta de combustíveis, tá certo? Então a primeira questão aqui, ok. Qual a fórmula do monóxido de carbono? Gente, o monóxido de carbono é um gás que tem a fórmula CO. Não confunda com CO2. CO2 é o dióxido de carbono, é o gás carbônico, tá? O monóxido é CO, tá bom? Por que ele é tão perigoso para os seres humanos? Como eu falei para vocês, o monóxido de carbono, ele é perigoso por quê? Porque quando a gente inala o monóxido de carbono, ele se junta com as nossas hemoglobinas e impede o transporte de oxigênio, porque a hemoglobina é uma proteína que transporta oxigênio. Só que em vez do oxigênio se ligar com ela, quem se liga é o monóxido. E aí não tem como a proteína transportar oxigênio pelo nosso corpo. E aí as pessoas morrem por asfixia, tá? Por isso que ele é um gás tão letal, tá bom? Então, ok, aqui a segunda também. Vamos adiante. Até agora tudo bem, pessoal? Espero que esteja tudo tranquilo aí, hein? Diz aí se está tudo bem, coloque aí nos comentários se conseguiu acertar todos até agora. Vamos lá, terceira. Qual o principal responsável pela destruição da camada de ozônio? Gente, nós temos aí os CFCs, são os clorofluorcarbonos, né? São os gases principais que foram responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Duas consequências que isso pode provocar: o aumento do índice de câncer de pele, porque como a camada de ozônio ela filtra a radiação ultravioleta, esse buraco na camada de ozônio faz com que essa radiação ela chegue até nós com mais intensidade. Então pode aumentar os cânceres de pele, pode aumentar o risco de cataratas, tá certo? Dentre outras consequências. Essas duas são as mais cobradas, digamos assim, tá bom? Então vamos lá. Então essas foram as 3 questões que eu coloquei no Classroom. Agora eu vou responder as questões do livro que eu passei para vocês responderem. Copiar e responder no caderno, tá? Vamos lá. Primeira questão. Deixa eu marcar aqui para você não se perder. Questão de número 1, da página 38, tá? A poluição do ar é causada pela presença de substâncias oriundas da natureza ou de atividades humanas, que podem vir a comprometer a qualidade de vida dos organismos. Cite 3 das principais consequências da poluição do ar. Gente, quando a gente tem uma poluição, né, a poluição do ar ela gera muitos efeitos. 3 exemplos. Primeiro, aumento do efeito estufa. Segundo, se vai aumentar o efeito estufa, vai intensificar o aquecimento global, tá? Terceiro, chuva ácida. A poluição do ar pode gerar chuva ácida. Quarto, destruição da camada de ozônio. Tudo isso é provocado pela poluição do ar, pela emissão de poluentes para a atmosfera, tá certo? Efeito estufa, chuva ácida e destruição da camada de ozônio, ok?
Então, primeira questão, ok. A questão de número 2, também da página 38, é uma questão que tem uma cruzadinha. Eu não consegui colocar a cruzadinha, mas aí você confere se você conseguiu preencher direitinho no livro, no caderno de vocês, tá? As dicas eram: item A, protocolo que discutiu a emissão de gás carbônico na atmosfera. Aqui é o protocolo de Kyoto, então você vai preencher com a palavra Kyoto, tá certo? Aqui foi o protocolo de Kyoto. Letra B, gás que pode ser empregado como combustível e ele não polui, ele é bem menos poluente, tá? Você vai preencher aí, acertou quem preencheu na letra B da cruzadinha a palavra butano. O gás butano é utilizado inclusive no nosso botijão de gás, ele é um gás bem menos poluente, tá? Então, ok. Principal polo da Terra afetado com a destruição da camada de ozônio, acertou quem preencheu aí, Polo Sul, tá? O Polo Sul foi um dos mais afetados pela destruição da camada de ozônio, tá? Letra D, névoa ou neblina formada de vapor de água misturado com fumaça, poeira e outros poluentes. Gente, isso aqui é o nosso famoso smog, né? Lembra que eu até falei para vocês, o smog, que está muito associado ao quê? À inversão térmica, né? Essa neblina é o smog, tá certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, acho que tem o item E também, porque não deu para pegar. Pronto, tem o item E. Gás que pode substituir os CFCs e não afeta a camada de ozônio. Em vez de colocar CFC, são os HFCs, tá? Aqui no caso é o hidrogênio. É a substituição do cloro pelo hidrogênio, tá bom? Então, ok aí a questão 30 e a questão de número 2 da página 38, que é uma cruzadinha. Depois eu pedi para que vocês fizessem a página 42, a questão de número 2, que era uma questão de marcar. Não é a mesma questão, não coloquei o mesmo texto, mas era a mesma resposta, tá? A resposta era a seguinte: analise a imagem abaixo e marque a alternativa que contém um problema ambiental relacionado a ela. O texto que tem lá no livro de vocês é diferente, eu só mudei o texto, e a imagem também é diferente, mas a resposta é a mesma. Qual é? Gente, essa imagem aqui se refere ao quê? Se você está vendo essa camada de poluentes aqui que ele não consegue mais passar, é porque o ar frio está aqui e o ar quente está em cima. Que na verdade a gente sabe que o normal é o ar quente está embaixo e o ar frio está em cima. Como trocou, né? O ar frio é que está embaixo. Como é que eu sei disso, cara? Que é o ar frio? Porque os poluentes não conseguem passar. O ar frio ele é mais denso, né? Eu até falei para vocês na aula que formava como se fosse uma tampa, que não deixa os poluentes passar. Isso aqui nós sabemos de cara que é um caso de inversão térmica, né? Em vez de ser o ar quente e o ar frio, inverteu. Fica o ar frio e o ar quente, tá bom? Então esse era o gabarito aí da questão de número 2 da página 42. E por último nós temos a questão de número 5 da página 45, que é uma questão falando sobre a chuva ácida, tá? Que ela é uma poluição transcontinental, porque os gases podem ser transportados, né? Uma cidade que polui muito, a chuva ácida pode não cair lá, porque pela ventania pode levar, né, esses gases e a chuva ácida cair em outro local. E aí ele fala o seguinte: na situação descrita anteriormente, qual item a seguir que poderá diminuir os problemas da chuva ácida? Gente, os problemas da chuva ácida podem ser diminuídos como? A. Substituindo o óleo diesel por carvão? Não, porque o carvão polui muito mais. E o carvão pode ter compostos de enxofre, que são esses compostos que formam a chuva ácida também. Então não pode ser o item A. Pessoal, vamos ver quem marcou a B. Acrescentar enxofre na gasolina? Não. Se você coloca enxofre na gasolina, piora, porque é o enxofre que vai reagir para formar os gases de enxofre que vão formar o ácido sulfúrico, né? Então, não, gente, não pode ter enxofre, porque o enxofre é muito complicado. É ele que é um dos responsáveis para a formação da chuva ácida, né? Instalar filtros dessulfurizantes e substituir a gasolina pelo álcool. Sim, porque a gasolina pode conter enxofre. Se você substituir pelo álcool, o álcool não tem enxofre. E ainda mais colocar filtros que vão diminuir a quantidade desses gases emitidos. Então, gabarito letra C. Professor, por que não poderia ser a D? Fechar as indústrias e substituir os automóveis. Por mais que as indústrias poluam, a gente não pode fechar as indústrias, porque isso iria gerar desemprego. E a gente precisa dos materiais que essa indústria produz, né? O que essas indústrias devem fazer é colocar filtros para diminuir a quantidade de emissão de poluentes, tá bom? Então, gabarito aqui, letra C, tá bom? Meus queridos, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham conseguido acertar boa parte das questões, né? Se tiver alguma dúvida, deixe aí no Classroom ou deixe nos comentários do YouTube, que eu ajudo você se você não conseguiu entender alguma questão, tá bom? Então, até a próxima.